Nessa edição do Check-in a gente vai falar sobre a Inglaterra, então não sai daí que é logo depois da vinheta. Começa agora o Check-in aqui pela TV Univates e hoje a gente vai falar sobre a Inglaterra, país em que a estudante Marcele Patucci, que já está aqui com a gente, foi estudar um pouco e vai compartilhar um pouco dessas experiências com a gente. Então, seja bem-vinda ao Check-in, Marcele. Muito obrigada, Marcos. E agora, antes da gente falar com a Marcele e ver as experiências dela, confira um VT sobre a Inglaterra. Muito bem, então agora, Marcele, vamos falar um pouquinho sobre as suas experiências lá. Primeiro, por que escolher a Inglaterra para fazer intercâmbio? Olha, Marcos, foi uma decisão assim que eu já tinha há muito tempo, na verdade, em função de que no ensino médio eu queria ter feito o intercâmbio. E desde criança, quando eu tinha 3 anos de idade, eu comecei a fazer aula de inglês em cursinho já. Então, meus pais sempre me incentivaram e foi uma maneira de, então, usar o meu inglês para alguma coisa, digamos assim, né? Então, dentro das possibilidades da Univates, com o meu curso de Educação Física, acabou então me interessando na Inglaterra, que já foi um país que eu sempre tive interesse em conhecer, em função de estar na Europa também. Então, utilizei da língua, né, juntamente com esse país maravilhoso que eu conheci. Tá, então, te questionar sobre a questão da língua, tu não teve nenhuma dificuldade de adaptação? Como é que foi? Também isso não é verdade. Por mais que o inglês, eu digo que eu aprendi quase que juntamente com o português, eu fui praticamente alfabetizada em inglês, porém eu sempre aprendi o inglês americano. Então, em questão, assim, da pronúncia era muito diferente. Então, dependendo de pessoas que eu conversava, né, não que eu tive o contato lá, teve gente que eu cheguei a morar, que chegava ao final do semestre, às vezes eu não entendia ainda o que queriam falar comigo. Porque, assim, é realmente bem diferente, é muito forte o sotaque, mas aos poucos o ouvido vai acostumando. E eu digo, eu não consegui voltar ainda com o meu inglês igual ao da rainha. Eu continuo falando bem americano, mas mesmo assim foi um aprendizado muito bacana. E falando um pouquinho da universidade, por que tu escolheu ela? Então, uma professora minha, a professora Silvane, que ela é mais assim na área da dança, que também eu trabalho com patinação, então a gente tem muito contato assim uma com a outra. Ela foi, agora não me recordo o ano, mas eu estava começando aqui o curso na Univates e ela recém tinha voltado da Inglaterra, dessa universidade, que foi quando haviam fechado parceria, então, no curso de Educação Física, junto com a Universidade de Worcester. E ali, então, eu me encantei, então, porque eu já tinha, então, a vontade de ir para a Inglaterra. Quando eu conheci essa universidade, eu não tive mais, assim, dúvidas. Foi amor à primeira vista e eu queria ir para lá, então. E como foi a tua adaptação com as aulas? É muito diferente daqui? Como é que teve que ser a tua dedicação também? Foi bastante diferente em função de que lá eles utilizam a metodologia ativa. Então, é uma metodologia que agora, então, o meu curso já está, então, utilizando, que ainda está aprendendo, está em processo evolutivo, mas que lá, então, para mim foi um baque muito grande. Então, os professores estavam sempre à disposição e tudo mais, porém, o aluno tinha que dar muito mais para conseguir, então, o objetivo da disciplina. Então, eu passava, às vezes,
Eu sou muito de estudar, mas eu não acreditava. Eu realmente passava horas e horas em biblioteca, em laboratórios, fazendo os trabalhos, porque senão eu não conseguia dar o que a disciplina precisava de mim. Muito bem, então agora a gente vai conferir um VT sobre Londres. Marcele conheceu Londres também, né? Conheci, passou algumas vezes. Maravilhoso. Então a gente vai ver um VT sobre a cidade de Londres. A gente vai por um rápido intervalo, na sequência o check-in está de volta. Check-in de volta aqui pela TV Univates e agora você vai conferir um VT sobre a cidade de Worcester, onde a Marcele ficou morando e estudando. Worcester é uma cidade inglesa localizada no condado de Worcestershire. A população é de quase 100 mil habitantes. Uma grande atração da cidade é a Catedral de Worcester, oficialmente chamada de Catedral de Cristo e da Santa Virgem Maria. É uma catedral anglicana e foi fundada no ano 680. Marcele, agora que o pessoal de casa pôde conferir um pouquinho sobre a cidade, algumas imagens também, alguns locais, quais teus pontos preferidos? Olha, para ser bem sincero, porque a cidade de Worcester era uma cidade consideravelmente pequena, então acho que tinha cerca de 100 mil habitantes, então eu me senti em casa, parecia que eu estava aqui em Lajeado mesmo. Então eu não chegava a ir muito longe, eu morava na universidade, então eu atravessava o rio e eu ia no centro. Então, assim, quando eu não estava estudando, então a gente saía mais, assim, para comer, para almoçar, para jantar, assim, com os colegas, ou então fazer uma questão mais, assim, esportiva. Lá também tem bastante disso. Então, tinha disponível, então, academias, enfim, toda essa questão mais esportiva. Eu, do curso de Educação Física, né, não conseguia ficar parada. Mas então ali no centro era basicamente isso, era dar uma volta no centro, comer alguma coisa, estar com os amigos e sair de vez em quando para a noite, né? E alguma questão cultural da cidade que te impressionou, de repente, que te chamou a atenção? Em função da cidade ter então essa universidade que é bem grande, dava para notar que era uma cidade que era muito universitária. Então eram muitos estudantes que estavam ali, então era uma mistura de culturas da Inglaterra inteira. Né? Então, e muitos alunos estrangeiros também, eu via que tinha bastante alunos intercambistas por lá. Então, assim,
Da cidade em si, eu não consegui extrair, digamos assim, um perfil, alguma coisa assim que me chamou a atenção, porque era, na verdade, uma mistura de culturas. E como foi essa experiência dentro dessa mistura de culturas? Foi muito bacana, assim, foi muito legal, em função de que eu morei, então, dentro da universidade, como eu já falei. Então, eu morei num flat onde eu dividi, então, a cozinha e os banheiros com outros alunos, né? Eu tinha o meu quarto, porém, o flat, então, a gente acabava dividindo. Então, eu morava com outros britânicos também, e também com um espanhol, então, foi bem bacana, assim. E a questão de... O que mais me doeu, assim, foi a questão das saudades da família, que no início, para mim, isso foi muito difícil, porque eu fui sozinha da Univates para lá. Então, muitos alunos que fazem intercâmbio, às vezes já vão fazendo um grupo de amizades antes, vão conhecendo. Eu até conheci uma brasileira lá, foi sorte minha, que também fazia educação física, porém, a gente não se conhecia antes, então até que se adaptasse, conhecer todo mundo. Então, isso foi bem difícil, assim, no início, eu literalmente pegava os livros e estudava. Foi a minha maneira de conseguir, então, lidar com isso. Quanto tempo tu ficou lá, mais ou menos? Então, o total do intercâmbio foram 6 meses, porém ali de aula, em função de que eu não peguei nenhum exame, aluna muito dedicada, então foram 4 meses, então, que eu fiquei instalada na cidade de Worcester. Quantas disciplinas tu chegou a fazer lá? Então, eu fiz ao todo, foram 1, 2, 3 disciplinas, sendo que uma delas era uma de inglês, que não era obrigatória, mas que eles ofereciam para os alunos intercambistas para ajudar até na questão de como funcionam os trabalhos dentro da universidade, para saber fazer um artigo, enfim, todas essas coisas. E quais cidades vizinhas tu conheceu? De repente, algum outro país também? Como é que foram tuas viagens? Para ser bem sincera, ali perto eu não fui para muitos lugares. Eu acabei indo na cidade vizinha, que era, então, uma cidade, Malvern Hills, que era uma cidade que tinha vários morros, assim, lindos, maravilhosos. A gente foi fazer, então, eu digo que foi escalada, porque, nossa, aquilo foi cansativo. A gente foi num pessoal, assim, a gente subiu e desceu 9 ou 10 morros, se não me engano, então foi bem cansativo, mas linda a vista. E dali, então, fora isso, eu fui, então, para Londres, dentro da Inglaterra, que, então, como eu comentei antes contigo, eu fui 3 vezes para lá, me apaixonei pela cidade. E, por incrível que pareça, não choveu nenhum desses dias. Então, na minha cidade choveu bastante, mas em Londres todo mundo tem essa imagem, Inglaterra, chuvosa. Tive sorte de pegar dias bem bonitos. Conheci muita coisa ali por Londres, eu acabei conhecendo tudo, né? E fora isso, então, eu fiz muita viagem. Eu tive 2 semanas na Páscoa, que a gente teve, então, digamos, uma folga, que a gente tinha 2 semanas. Eu fiz minha primeira viagem, então, que foi mais ali no inverno. Eu fui com outras 2 amigas minhas de lá. A gente foi para Polônia, para República Tcheca, para onde mais? Para Holanda e também então acabei indo para Londres. Então ali foi a primeira e para Alemanha também nessa primeira viagem. Então nessa primeira viagem já fiz 4 países. Então foi muito bacana, assim, foi uma viagem mais no frio, então, mas que foi muito legal. Onde eu tive a oportunidade na Holanda também, eu trabalho com patinação, assisti um campeonato europeu de patinação lá. Então para mim também questão do trabalho foi muito importante, né? Acabei aprendendo bastante. Depois, então, voltei a estudar, então não tinha tempo de viajar nesse meio tempo, acabei indo para Oxford também, mas foi viagem de um dia, né? Que a universidade acabou, então, nos ajudando aí. E depois, então, em maio, que eu acabei viajando de novo com minhas amigas e depois minha mãe acabou indo também para lá e fez uma viagem comigo. E daí eu acabei fazendo muitas viagens para muitos países, Itália, fui para Croácia, fui, enfim, muitos países. Circulou por toda a Europa, então. Sim, foram 11 países no total que eu fiz. Bastante. Uhum. Bom, a gente vai então para um rápido intervalo. Na sequência, o Check-in está de volta e a gente continua falando com a Marcele.
Check-in de volta aqui pela TV Univates falando sobre a Inglaterra. Então agora você vai conferir um VT sobre o Stonehenge. O Stonehenge é um sítio arqueológico pré-histórico localizado no sul da Inglaterra. É considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A estrutura principal é formada por 2 anéis de monolitos de pedra construídos por volta do ano 3100 a.C., provavelmente construído para executar rituais religiosos. O anel externo tem cerca de 86 metros de diâmetro e o interno 30 metros em média. A arquitetura dos anéis tem relação com os movimentos do Sol e da Lua e alguns monolitos possuem cerca de 9 metros de altura. Stonehenge recebe cerca de 700 mil visitantes por ano. Agora, então, a gente vai ver um pouquinho das coisas que a Marcele trouxe de lá da Inglaterra, algumas lembranças, algumas recordações que você trouxe por algum motivo especial. Então, pode abrir a mala, pode mostrar então. o pessoal de casa. Então, primeiro, como eu tinha te comentado antes, que eu fui para esse campeonato europeu, trouxe uma lembrança básica, uma camiseta do campeonato, né? Então, que para mim foi um momento auge, assim, foi muito importante para mim. Ainda... Aproveitando, como é que foi, não tem problema, como é que foi o nível do campeonato? Nossa, país, assim, qualquer país europeu, nos campeonatos mundiais, eu já como atleta já participei em campeonato mundial como grupo, então a gente sabe que a Europa é, assim, o melhor. Em específico, Itália é muito forte, Espanha é muito forte, a Holanda não é muito forte, porém o campeonato foi muito bem organizado e lá eu consegui ver os melhores do mundo. Então, para mim, aquilo foi como se conseguir ver a final do campeonato mundial. Sim. Então, foi muito legal mesmo. Bacana. Ainda aqui eu trouxe uma camisa, eu já estou usando meu moletom da universidade, né? Mas ainda trouxe que eles tinham lá, é meio que como umas interséries, digamos assim. Eles tinham sempre entre a Universidade de Worcester contra alguma outra universidade. Agora eu não lembro exatamente o nome da universidade que jogou aquela vez contra eles. Mas então eram os Varsity Games, então eu comprei a camiseta, estava torcendo, que alguns colegas estavam participando. Aí eram vários esportes que eles participavam. Lá tinha de tudo quanto é esporte, que lá a infraestrutura da universidade era muito grande. Então tinha equipes de tudo quanto é coisa lá mesmo. Na camiseta dá pra ver, não sei se o pessoal de casa consegue enxergar bem, mas tem hóquei, tem rugby, tem de tudo, né? Exatamente, tem de tudo mesmo, muito legal. E eu trabalhei aqui já na ginástica com o Minoro, também aqui no Univates, no trampolim, e lá também tinha, então foi muito legal. Acompanhei também o trampolim, e dá pra ver que não é o melhor do mundo, assim como no Brasil, a gente também tá melhorando aos poucos, mas lá então já tá, a técnica tá cada vez sendo apurada. Eu trouxe aqui algumas coisas também que, na verdade, não dá pra... O meu mapinha, né, de sempre, tava comigo no início do semestre, quando não sabia andar direito, então sempre tinha que estar comigo. Sempre ajuda. Mas a cidade não era muito grande, então pelo menos a parte mais que a gente andava pela cidade, né, então morava desse lado do rio, atravessava, já estava no centro, né, e também um mapinha do próprio campus, porque o campus também não era pequeno, era uma cidade dentro do campus, eu tinha o campo do lado do meu quarto, conseguia ver alguns jogos de vez em quando. E como era a locomoção, Marcele, dentro da cidade? Como é que tu fazia? Dentro da cidade eu fazia tudo a pé, porque para mim era tudo perto, em função de que a universidade era realmente ali na parte central, eu simplesmente, como eu já falei, atravessava a ponte, ia para o outro lado, já estava no centro, conseguia fazer minhas compras no mercado, conseguia, enfim, fazer qualquer coisa, né, que eu necessitava ali de pertinho, né, então não era nada muito longe. Eu ainda tenho aqui, então, o meu chaveiro, que eu tenho todos os dias. Acabo lembrando, então, dessa minha linda lembrança. E, por último, que para mim é o mais importante, são as amizades que eu fiz. Então, eu tive muitos amigos, assim, que eu fiz de fora. Em especial, uma amiga minha sueca, que eu fiz, a Lina. Então, Lina, kiss for you. E, então, a gente fez lá, foi meio que uma onda entre todos os colegas intercambistas, de fazer esse caderno de recordações. Então, todos os meus amigos escreveram um pouquinho para mim, e foi muito legal, assim, porque agora, então, eu tenho um pouquinho das palavras deles, porque às vezes só a imagem, a gente tem várias fotos e tudo, mas às vezes a imagem não diz tudo. Então, aqui eles realmente falaram o que queriam para mim, e foi muito legal. Eu escolhi a dedo os meus amigos que eu tinha lá para escrever nesse meu caderno. Que bacana. Então, ficam boas recordações
das tuas experiências lá. Nossa, maravilhosas. E como eu disse, os lugares que eu conheci foi muito legal. Se eu pudesse, voltaria de novo, então é meu sonho. Mas o que eu mais tenho vontade é conseguir juntar essa gente louca que a gente conseguiu. Porque a gente sempre diz, os intercambistas que se formam, assim, são um grupo, uma família, que a gente acaba tornando lá, porque são outros colegas que também não tinham, então, as suas famílias lá. Então, a gente consegue fazer uma amizade, assim, muito rápida, mas uma amizade muito verdadeira. E o nosso sonho é conseguir um dia, quem sabe, juntar todo mundo de novo. Vai ser difícil, mas vamos ver. E quais dicas você deixa para quem quiser conhecer a Inglaterra? Então, eu só digo assim, para realmente ir atrás do sonho, guardar o dinheirinho, que é óbvio que isso, né, é necessário, mas como a gente vinha conversando também, não é nada impossível quanto a investimento, é uma coisa que é só realmente se organizar para isso. E, claro, o inglês tem que estar bem afiado, porque, indiferente do como eu falei, se é o americano, se é o britânico, vai dar um jeito, vai se virar, mas se não estiver falando inglês, fica bem mais difícil mesmo. E questão, assim, de alimentação e tudo mais, tudo a gente acaba dando um jeito, acaba se adequando. Então, acho que é mais a vontade de ir, independente do local que se quer fazer o intercâmbio, a vontade ajuda a gente conseguir realizar esses sonhos. Muito bem, então. Marcele, obrigado pela tua presença, por compartilhar essas experiências com a gente também. Muito obrigada, Marcos. Certo, e fica o desejo de voltar para lá, né? Ai, tô contando os dias. Muito bem, então um agradecimento especial também à Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da Univates, que nos dá um grande apoio. E o check-in de hoje fica por aqui. Tchau.